E, gente, agora eu vou continuar a leitura de Grande Sertão Veredas. E vamos continuar. Assim eu queria me esquecer de tudo, terminada aquela folga, o dever de minha hombridade. Aí mais, quando tornei a rever Diadorim, constante vi que andava à minha espera com os companheiros, num papuã matando perdizes. E encaminhei para Diadorim com a meia dúvida. Eu não tinha razão? Porque Diadorim já sabia de tudo. Como sabia? O que era meu logo perdia o encoberto para ele, real no amor. Riobaldo, você vadiou com as do verde alecrim. Você está comprazido? Ele de franca frente me perguntou. Eu tibes. Corri mão por meu peito, mas admirei que Diadorim não estivesse geriza. Mesmo ele ao leve se riu e a modo era de malina satisfação. Você já está desistido dela? Enfim, ele indagou. Hein? Dela quem dela? Tu significa essas velhacas palavras? Eu só fiz que respondi, redatado. Mediante por quê? Aí logo entendi no instante, e ele cerrou a conversa, porque eu entendi que a referida era Otacília, minha noiva Otacília tão distante, o belo branco rosto dela aos poucos formava nata dos escuros. Tudo isto para o senhor, meu senhor, não faz razão nem adianta, mas eu estou repetindo muito miudamente vivendo o que me faltava. Tão michas coisas eu sei. Morreu a lua? Mas eu sou do sentido e reperdido. Sou do deslembrado, como vago vou, e muitos fatos miúdos aconteceram. Conforme foi, eu conto, o senhor me põe a ponto. Pelo que do trecho voltamos, para mais poente do que lá, só uruburetamas. E o caminho nosso era retornar por essas gerais de Goiás, como lá alguns falam. O retornar por estes gerais de Minas Gerais. Para deixarmos várzeas Cafundão, deixamos fechadas matas. O João Congo piava cânticos, triste lá e ali em mim. Isto é, minto, hoje é triste, naquele tempo eram as alegrias. Suaçu Apara corria da gente, com a cabeça empinada quase nas costas, protegendo para não prender nas árvores sua galhadura dele. Galheiro Suaçu Pucu com sua fêmea Suaçu Apara. Um dia, vez, se matou uma sucuri de 36 palmos que de ar engravidava. Dava lugares em que de noite se estava de repente no cabo do revólver, ou em carabinas mesmo. E carecia de se acender maiores fogueiras, porque do cheio oco do escuro podia vir cruzar permeio a gente algum bicho estranhão. Formas de grandes onças que rodeando esturravam, ou a mãe da lua de voo não ouvido corujante, ou de supetão as brutas com forte assovio vindo do lado do vento, algum macho danta cavalurão. E foi aí que o Veraldo, que era do Cerro Frio, reconheceu uma planta que se chamasse guia torto, se certo suponho, porque se chamava candeia na terra dele, a qual se acendia e prendia em forquilha de qualquer árvore. Ela aí ia ardendo lumiosa clara feito uma tocha. Atravessamos campos, dias tão claros, céu de toda a altura. A mais voavam eram os gaviões. Goiás estava pondo fogo nos seus pastos. Arte que fumaceava o tisne. O sol roxo requeimão. Tive uma saudade de outras audácias. Morreu o pitolô, por bala de arma que disparou sem ser por querer de ninguém. Caso muito acontecível. Num sítio Padre Peixoto morreu o Freitas macho, também, de uma dor forte no vão da barriga, banda da mão direita. Remédio de chá nele não produziu o vero efeito. A Laripe teve uma carregação dos olhos. O Conceiço destroncou o braço, deu trabalho e dores para se repor no lugar. Advertido que antes dessas passagens assim não lhe vinha minuciando e que elas corretamente sempre se dão, mas que eram somente as mortes sérias serenas doutras desgraças diversas ou doenças para molestar. E dos fazendeiros remediados e ricos se cobrava avença em bom dinheiro,
Aos 5, 10, 12 contos, todos tinham mesmo pressa de dar, com o que enchia a caixa, e abriam para a gente pipotes de cachaça, a qual escanceavam. Se jantava banquete, depois um coreto se cantava. Às vezes, não sei porquê, eu pensava em Zé Bebelo, perguntava por ele em outros tempos, e ninguém conhecia aquele homem lá, ali. O de que alguns tivessem notícia era da fama antiga de Medeiro Vaz. Daí me dava raiva de ter pensado refletido em Zé Bebelo, bobéias, e andantemente só me engracei foi de uma mulher casada essa que com tremor enorme me desgostou neste responder. Ai, querendo Deus que o meu marido quiser. Ao que eu atalhei. Ah, pois nem eu não quero mais não, minha senhora dona. Não estou de maneira. E sem ser de propósito, até botei mal olhado num menino pequeno que estava perto. Quem assim viemos, mas conto ao Senhor as coisas, não conto o tempo vazio que se gastou. E glose. Manter firme uma opinião na vontade do homem em mundo transviável tão grande é dificultoso. Vai viagens imensas. O Senhor faça o que queira ou o que não queira. O Senhor toda a vida não pode tirar os pés, que há de estar sempre em cima do sertão. O Senhor não creia na quietação do ar, porque o Senhor se sabe só por alto. Mas ou ele ajuda com enorme poder, ou é traiçoeiro como desastroso. O Senhor... Tomei mais certeza da minha chefia. Quer ver que eu tinha deixado de parte todas as minhas dúvidas de viver e que apreciava o só estar do corpo no balanço daqueles dias temperados tão bem quando o céu varreu, dias tão claros, tanto que as cigarras chiavam engrosas, e de que tal arte valessem por um atraso das chuvas do ano, alguns já queriam desejar. Não foi, mas eu cria por mim nas melhores profecias, e sempre dei um trato respeitável amistoso aos homens de valia mais idosa, vigentes no sério de uma responsabilidade mais costumeira. Esses eram João Goiá, Marcelino Pampa, João Conclis, Alaripe e outros uns restantes, que mereciam de si, e não me esqueci das praxes. Tirante que não pedi conselhos, mas não houvesse, mas pedir conselho, não ter paciência com a gente mesmo, mal ajante. Nem não contei meus projetados. O rio Urucuia sai duns matos e não berra, desliza. O sol nele é que se palpita no que apalpa, minha vida toda, e refiro que fui em autos, minha chefia. Diadorim mesmo mal me entendeu. Qual que recordo foi num durante de tarde, a incertas horas, quando se vinha por um selado estirão escampante. Nós dois, em dianteira, par de homens, um diabo de calor, e os cavalos pisavam légua destinada de cristal e malacachetas. Céu e céu em azul ao Deus dar. Ao Deus dar. O Senhor vá ver em Goiás como no mundo cabe mundo. E o que Diadorim me disse principiou deste jeito assim, que perguntou o esconso se eu queria aquela guerra completamente. Tal achei áspero, que ele me condenava o vir dando tantas voltas, em vez de reto para topar o inimigo ir. Remeniquei. Uai, Diadorim, pois você mesmo não é que é o dono da empreita? E mais, meio debiquei com estas, que eu vencendo vou é menos feito Gui de Borgonha. Acho que as palavras que eu disse agora não estou trastejando. Mas Diadorim repuxou o freio e esbarrou, e com os olhos limpos, ele me olhou muito contemplado, vagaroso que dizendo: Riobaldo, hoje em dia eu nem sei o que sei, e, o que soubesse, deixei de saber o que sabia. Demorei que ele mesmo por si pudesse pôr explicação, e foi, ele disse: por vingar a morte de Joca Ramiro, vou e faço, consoante devo. Só e Deus que me passe por esta, que indo vou, não com meu coração que bate agora presente, mas com o coração de tempo passado, e digo: afirmo que não colhi a grã do que ele disse, porque naquela hora as ideias nossas estavam descompassadas, surdas, um do outro a gente desregulava, e o tom mesmo de sério que ele impunha rumou meu pensamento para outros pontos, o Urucuia, lá onde houve matas sem sol nem idade.
lá onde houve matas sem sol nem idade. A mata de São Miguel é enorme, sombreia o mundo. E Diadorim podia ter medo? Duvidei. Eu sempre sabia, um dia o medo consegue subir, faz oco no ânimo do mais valente qualquer. Contanto, eu fui e disse, tudo na vida cumpre essa regra. Duvidei pouco, Diadorim não temia, o que ele não se vexou de me dizer. Menos vou também punindo por meu pai Joca Ramiro, que é meu dever, do que por rumo de servir você, Riobaldo, no querer e cumprir. Nem considerei. O Hermógenes tem de acabar, eu disse. Diadorim ia ter certas lágrimas nos olhos, de esperança empobrecida. Me mirava e não atinei. Será que até eu achasse uma devoção dele merecida trivial? Certo seja, não dividi as finuras, mas também afiguro que responder mais não pude por motivos de divertência. Qual que, na hora de eu de dar diante, um desvoo de tanajuras que, pelas grandes quantidades delas, desabelhadas, foi coisa muito valente para mim, foi o visto nunca visto, em riscos, zunindo como enchiam o ar, caintes então, porque a lei delas é essa, como porque o corpo traseiro pesa, tão bojudo, ovado, bichão maduro, elas não aguentam o arco de voar. Iam semeando palmos de chão de preto em acobreadas, e tudo mesmo cheirava a natureza delas, cheiro cujo que de limão ruivo que se assasse na chapa. Bagos dessas muito mundialmente, caso que os cavalos se espantavam, uns na só cisma até refulgando, e o menino Guirigó, de ver mais que todos, tocou cá para adiante com gritos e arteirices, tão entusiasmável. Como tanto aprovei, porque o menino Guirigó de Sucruiú eu tinha botado viajante comigo, era mesmo para ele saber do mundo. Mas o esbaguar estirante das tanajuras vinha para toda parte, mesmo no meio da gente, chume-chume fantasiado de uma chuva de pedras, e elas em tudo caíam e perturbavam nos ombros dos homens e no pelo dos animais. Como digo que eu mesmo a tapas enxotei muitas, e outras que depois tive de sacudir fora da croa de meu chapéu por asseio. Içá, sabe tu, já ouvi dizer que homem faminto come frita com farinhas essa imundície. E os pássaros, eles sim, graviãozinho que no campo esmeirinhavam, havendo com o que encher os papos. Mas bem porém que cada tanajura mal ia danado com o chão. Mal ia dando com o chão. No desabe, sabia que tinha de furar um buraco ligeirinho e se sumir desaparecida na terra, sem escolha de sorte, privas de suas asas que elas mesmas já de si picavam desfolhadas, feito papelzinho. Isso é dos bichos do mundo, uso. Mas então, quando mirei e não vi, Diadorim se desapartou de meus olhos, afundou no grosso dos outros. Ai ei, e eu tinha mal entendido. E o senhor tenha bons estribos, que informo que o que disse se deu bem em antes dele Diadorim ter tido a conversa com a mulher do Hermógenes, que agora do que sei vou tosquejar. Como de fato desamarrou o tempo, formou muita chuva, como assim emendados chovidos 3 dias, então certificamos de permanecer esse tempo em prédio e enchemos a fazenda Carimã, que era de um denominado Timóteo Regimildiano da Silva, do Zabudo, no vulgar. Esse constituía parentesco aproximado com os Silvalves, paracatuanos cujos tiveram sesmarias na confrontação das divisas das duas bandas iguais. Do Zabudo, o senhor preste atenção no homem, para ver o que é um ser esperto. Primeiro encontramos de repente com ele, quando se ia por um assente, chapadazinha dessas, de capim fraco. Conciso já principiava a chuviscar e eu estava pensando que por ali, menos longe, algum rancho ou alguma casa de sitiante havia devagar. Nessa mesma horinha, o tal se apareceu, conforme vinha num cavalo baio com uma daquelas engraçadas selas cutucas que eles usam e introduzindo em botas de montar muito boas, dessas de couro de sucuriju, de que eles faziam antigamente. No natural, que foi ele ver a gente e levou o choque.
Instantezinho, porém, se converteu, isto que se desapeou ligeiro e tirou o chapéu com cortesia mor, com gesto de braço, e manifestou: Senhores meus cavaleiros, podem passar sem susto e com gosto, que aqui está é um amigo. Amigo de quem? Eu revidei. Vosso, meu senhor cavaleiro, amigo e criado. Esperança dele era ver a gente pelas costas, como com ele apertei. Aonde que morasse? Lá daquela banda, meu senhor, sítiozinho raso. Outrarte ele respondeu, nhento, pasmado. Atalhei. Ah, pois, para lá vamos, adonde menos chova. O senhor mostre. Aí ele remudou os modos, falando em muito aprazimento, em honras de sinceridade. A fazenda era ali, só a uns passos. Assim ele já se astuciava. Do Zabudo, homem somítico, muito enjoativo e sensato. Requeri dele o prêmio, que marquei em arras de 7 contos, e ele se desesperou conforme caretas e suas costas das mãos mesmas, uma e depois a outra. Diversas vezes ele beijava. Sempre gemendo que não e que sim, pediu vênia de me noticiar como os negócios da lavoura para ele, nos derradeiros 3 anos andavam desandando, com peste que no gado deu e redeu e praga no canavial. Por via dela nem fervia mais safra. E tudo o que falava, explicava e redizia, mesmo se fiou de querer me levar debaixo de temporal para exemplificar minhas vistas com o pejorativo de suas posses. Por causa de caceteação, concedi rebates. Acabei deixando o estipulado em 3 contos 500, e também por receio de se pegar em mim a nhaca daquele atraso, se bem que no repleto de dinheiro ganho goiano, como já se estando, eu descarecia de sistema de bruteza com ninguém, e mesmo se traçou que o sustento nosso ele por metade fornecia gracioso sem estipêndio, escatimava, mas dava, ao tanto que o resto eu pagava caro, e os percebidos, certas dúzias de ferraduras, um milho para os animais, umas mantas de toicinho e 10 quartilhos de cachaça, que injusto dizer nem prestava. Bom lá era o fumo de rolo, e já dava de ser, como desemboque, eu pagasse a ele só para se comportar calado. Por fim, penso a falha nossa lá para aquele do Zabudo ficou quase de graça. E dito e referido que chovia em Goiás todo, assistimos dentro de casa só saindo no quintal para chupar jaboticabas. A gente tinha baralhos, se jogou, rouba monte e escopa, porque truque eu não consentia, por achar que me faltava floreado rompante para os motes gritos, que nesse endiabrado jogo compertencem. E mesmo por achar vadiado para a minha chefia. Então, bem, enquanto a gente formava essa distração, o do Zabudo ia e vinha flauteando, escogitando decerto para ratinhar e cisar a gente com mangonhas, outras velhaquices choradas. E foi, de repente, ele se chegou com esta que não se esperava por barato nem caro, que a nhã senhora, aquela, suplicava o favor de um particular com um moço chamado Reinaldo. Essa nhã, refiro, era a mulher do Hermógenes, que em reserva fechada se tinha no quarto do oratório, e Diadorim, saber o senhor tem, era o conhecido por Reinaldo. Que me invocou, o senhor vai dizer, me causou espantos. Me causou espantos? Havia de. Eu estava na sala de jantar jogando com João Goanhá, João Conclis e Marcelino Pampa, a Laripe com a bacinha de lixívia em areia e com estopa, na soleira da porta para o quintal, acendrava as armas. Ele falou, Deus que, olha lá, que se o Reinaldo não dá cabo da criatura. Descontamos. Ela será que faz mandraca? João Goanhá alvitrou com essas risadas. Ara, para obrar bom feitiço que valha, disse que só mesmo negra ou negro. Isto que Marcelino Pampa deu de opinião, enquanto pegava o 7 belo com o 7 de paus. Eu joguei e João Goanhá somou 6 e 3 na mesa, conforme pegou com um valete, e escopou. Diadorim se tinha encaminhado para onde estava a mulher para ir ouvir o que ela queria que ele ouvisse.
Tocou minha vez de baralhar e repartir cartas, ou seria algum pedido que ela tivesse de fazer a ele? Bem, daí João Goanhá esteve dizendo que a mulher rogava era por sua liberdade, e eu desconversei, observando casual, primeiro a respeito do luxo de tantos anéis de João Goanhá gostava de botar em cheios dedos, e depois chamei atenção para as goteiras abertas na telha vã daquele grande cômodo, que se carecia de dispor umas latas em diversos pontos e até uma gamela no meio da mesa, fim de se aparar águas da chuva, mas mesmo por mim eu já tinha perdido a simpatia no divertimento do jogo e me ergui de lá, fui ver a coisa nenhuma, no alpendre, onde até homens dormiam madraços, aborrecidos com um chover tão constante. Diadorim não vinha, não dava de sair do quarto do oratório, e quando foi que veio não me contou nada, o que disse comum. Ah, ela só chorou mágoas. Não perguntei passo. Devido que não perguntei logo à primeira, depois foi não ficando bem, para o meu briso, o perguntar. Diadorim se atarantava quieto, nem não era correto o que ele estava fazendo, escondendo fatos. Palavras que vieram a gume em minha boca foram estas, que eu não gostava de hipocrisias. Pensei e não disse, e eu pude duvidar das ações de Diadorim? Lá, ele, alguma criatura para traição? Rosmes, ideia essa não aceitei por plausível nenhum, mas de motivo como me desgostei, assim resolvi a saída da gente dali de Carimã, no instante mesmo, e dei ordem. Fossem trazer os cavalos e arrear atrás do tempo que fizesse, enxurradas tais, nuvens grossas, céu nubloso e trovão em ronco, chuvas com que os caminhos se afundavam. E assim cumpriram, mas aí nem bem os cavalos vieram no curral, se deu uma estiada muito repentina, por um montão de vento. O céu firmou e sol com todos os bons sinais, ante que, por isso e portanto, a admiração do pessoal foi de grandes mostras, e eu vi que menos me entendiam, mais me davam os maiores poderes de chefia maior. Só o do Zé Bebelo, só o do Zabudo, saiba o senhor, parava fora da roda, sem influência nenhuma, feito um tratante. Saiba o senhor que assim ele ainda me veio com visagens e embaraços por amortecer a paga, pedindo ágios de calote e prazos mercantis. Agora, mais que tudo, saiba o senhor uma coisa, a que ele, para os fins, executou na hora da confusão da saída nos afamar, pois de repente trouxe e ofertou a Diadorim de regalo uma caixeta da boa e melhor marmelada goiana, dada a valores. Ademais, o senhor prove o de que demais gostará. A de Santa Luzia, perto desta, perde por famosa. Dando aquilo a Diadorim, ele não queria disfarçado me agradar por vantagens? Se sei, o que é que estivesse a de dentro das ideias daquele homem? O jeito estúrdio e ladino de olhar a gente, outrolhos, e que na hora não me fez explicação. Sendo que, mediado esse obséquio a Diadorim, ele conseguiu mesmo me adular. Saranga fui contra contas, contra aquele parananista lordaço. Ele se saiu quite, por pouco, não pegou até dinheiro meu emprestado. Mesmo pelos cavalos e burros que cedeu, recebeu igual quantidade dos nossos, bem melhores, somente que estavam cansados. Teve até permissão de conservar o dele próprio, o baio, que disse ser de venerada estimação, por herdado pessoal do pai. Nele amontado prazido naquela dita cutuca, pandegamente, pois ainda veio, por quarto de légua, fazendo companhia a gente. Coisas assim não se vê. Tanto ambicionava que nem temia. Sempre me olhava finório com as curiosidades. E assim, agora o senhor prestou toda a atenção nesse homem, do Zabudo, o diabo dele. O senhor me diga, o senhor desconfiou de alguma arte? Concebeu alguma coisa? Então eu vou parar por aqui e a gente continua no próximo vídeo, lendo Grande Sertão Veredas.